Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos estudar a Escola Bíblica Dominical nesse dia. E hoje eu estou aqui bem à vontade no meu quarto, sentado aqui na cama. Resolvi fazer daqui mesmo. E nós vamos fazer um estudo compacto. Nós vamos compactar. A lição 6, a condição dos gentios sem Deus. A lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E a lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Na lição 6, o texto áureo se encontra em Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios da carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Muito bem. A leitura em classe é Efésios 2:11 e 12 e Romanos 4:12 e 14. Para quem está acompanhando pela revista, o tópico 1 é chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além dos mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como circunciso, como diz Efésios 2:11. O conceito da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança. Na realidade era um sinal que era colocado, que Deus aí pôs como sinal em todos os que eram da aliança, entendeu? De uma aliança que representava uma aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida do nascido em Israel, ou estrangeiro comprado a dinheiro. Então se fazia tanto naquele que nascia, como no estrangeiro. Abraão foi circuncidado já de idade, entendeu? Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Note que essa circuncisão lá no Antigo Testamento, ela definia quem era povo de Deus, da aliança, e quem não era, entendeu? Era um tipo assim, eu não posso assim, vamos dizer assim, generalizar isso, mas tem a ver, é como se fosse um batismo, para você ser aderido a essa aliança, para ser tanto estrangeiro como aqueles que por aderência mesmo, quisesse ser um judeu, tinha que se circuncidar. A mesma coisa acontece, a pessoa quando quer ser crente, mesmo servir a Deus, mesmo tem que se batizar. Então é um símbolo, é um tipo, não digo que é um tipo, mas é uma norma usada pelo próprio Deus para aderir as pessoas àquela aliança, tá bom? A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso aponta para a santificação. Como a corrupção e a prática idólatra estava fortemente relacionada com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Naquela época era uma coisa muito tremenda. A pessoa, havia muita cultos religiosos profanos em que faziam-se orgias sexuais. Havia sacerdotisas sexuais nos templos pagãos, diante dos deuses Baal, Zefon e Azera e tantos outros. Eles tinham lá as suas orgias sexuais.
Então Deus colocou um sinal para que de santidade ao povo dele. Quem quisesse participar da aliança, quem fosse da aliança, devia ser circuncidado, que devia ter esse sinal no prepúcio dos órgãos genitais, para que ele se lembrasse sempre que ele fazia parte de um povo separado. De um povo separado. Santificação é separação. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Paulo está falando aqui sobre o que é realmente reconhecido diante de Deus. Porque os judeus, na época, se apegavam muito ao fato de circuncisão, a ponto de eles até rejeitarem as demais pessoas. Lembra em Atos dos Apóstolos, quando lá no concílio lá em Jerusalém, naquela reunião, os discípulos estavam meio assim em intriga, em problemas por causa da incircuncisão também. Então Paulo ressalva que a circuncisão ela não é apenas o físico, como os judeus acreditavam ser. Na nova aliança, tomou uma fase de que a circuncisão e a incircuncisão não tem valor nenhum, mas sim ser uma nova criatura. Ele está falando de transformação através de uma vida transformada pelo poder de Deus. A circuncisão se tornou apenas um símbolo, uma cerimônia de passagem, apenas para confirmar um ato. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: essa circuncisão ela tem só um valor simbólico no meio da sociedade, mas espiritual não tem. O que vale mais no interior é ser uma nova criatura, quer dizer, ser transformado. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou, como eu disse, gerou muita discussão. Foi um negócio muito acalorado. Eles chegaram a brigar mesmo, discutir entre judeus e gentios. Você encontra isso lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 2 e 3 e Filipenses 3, 2. Lá em Antioquia, a questão ganhou uma dimensão tão grande, eles ficaram tão assim, fanatizados com a circuncisão, que provocou intensos debates e culminou até no concílio, como eu disse, no concílio da igreja em Jerusalém, lá no capítulo 15. O que eles deliberaram naquela reunião? Sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, que na nova aliança, quer dizer, no padrão agora da graça, porque no Antigo Testamento nós estávamos, os judeus, a raça humana, o ser humano estava sobre a lei, subjugado à lei que foi recebido lá no monte. Com a vinda de Cristo, nós passamos agora de lei para graça, que também foi nos dada no monte. Lá no Antigo Testamento, lá no Monte Moriá, lá no Monte Horebe, Moisés recebeu as tábuas das leis do Senhor. Tá? Agora aqui, no Monte Calvário, Jesus trouxe a graça para nós. Moisés desce do monte trazendo a lei. O Senhor Jesus morre na cruz, ressuscita entre os mortos, no Monte Calvário, para trazer para nós a graça. Então, na nova aliança, que é a graça, o princípio já é outro. O Espírito Santo, agora que tem domínio, que tem controle sobre a igreja,
dizendo bem que lá na antiga aliança, a manifestação do Espírito Santo era esporádica. Era para usar determinadas pessoas. Por exemplo, o Espírito de Deus era sobre Moisés, sobre José, sobre Daniel. Não era coletivamente. Na graça, o Espírito Santo está constantemente na vida de todo aquele que recebe ele como Salvador. Então é a nova aliança. Então ele diz assim, a circuncisão da antiga aliança não tem valor sobre nós. Como eu disse anteriormente, o que tem valor hoje é ser uma nova criatura. O que eles deliberaram lá naquela reunião em Jerusalém é sobre a orientação do Espírito Santo, e eles começaram a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós. A circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, qual é a circuncisão na nova aliança? É a separação que nós temos, é a confiança que nós temos em Deus, no seu Espírito Santo, sobre o domínio do Espírito Santo, e assim nós não ponhamos confiança na nossa carne, quer dizer, nós não nos apoiamos nas coisas carnais. Gálatas vai dizer no capítulo 5 sobre os frutos do Espírito, para quem cede, para quem permite, para quem se deixa moldar-se pelo Espírito de Deus, como eu preguei ontem no culto de ensino, ensinando sobre Tiago capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 10, onde ele vai falar assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, vós de corações em duplo ânimo. Então ele está dizendo ali o seguinte, se você se sujeita a Deus, o Espírito de Deus toma posse de você. Então as obras da carne não têm poder sobre a tua vida. Não tem poder sobre a vida cristã. Então o que ele está dizendo aqui? Que na nova aliança, o que eles estão dizendo? O que eles deliberaram lá em Jerusalém? Que na nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Nós não confiamos na carne humana. Porque a carne humana, se nós confiarmos nela, nós nos tornamos seres carnais. Gálatas capítulo 5, versículo 20 em diante, que vai falar sobre as obras da carne, que são aquilo que quando a pessoa deixa de ser um crente fiel, né, ele começa então a extravasar as obras da carne. Deixa eu só ler aqui Filipenses capítulo 3, versículo 3, para nós enfatizarmos essa leitura para os irmãos. Filipenses capítulo 3, versículo 3, que diz assim, ó: pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Entenderam? Essa é a circuncisão. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia. Ele usa o exemplo dele. Paulo está usando aos Filipenses aqui o exemplo dele. Que a circuncisão não tem valor nenhum. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá? Vamos lá, pera aí, irmãos. É bom lembrar, irmãos, que quando o povo de Israel recebeu a circuncisão, foi no tempo de Abraão, lá no capítulo 12, versículo 50 em diante. Mas veja que teve a criação do homem no Éden, teve Noé, teve o dilúvio, e aí teve a Torre de Babel e tantas outras coisas, e somente com Abraão, porque as nações se esparramaram, foram criando-se povos e povos, e Deus precisava separar um povo seu. Então Deus escolheu a circuncisão como uma marca para o povo de Israel, começando por Abraão, entendeu? Então isso era um sinal para o povo judeu. Pastor, então quer dizer que o crente precisa circuncidar? Não. A circuncisão para nós não existe. A circuncisão é ser uma nova criatura.
A circuncisão é uma religiosidade e um sinal para o povo judeu. O judeu precisa ser circuncidado. Mesmo ele sendo crente, sabia disso? Por quê? Porque a ordenança é para o povo judeu. Embora ele esteja na graça, a promessa é para o judeu. E sendo para o judeu, sendo uma ordenança divina para o povo judeu, eles devem circuncidar. E fazem isso até o dia de hoje. Viu? Bom, mas vamos lá. Estranhos ao concerto da promessa. O apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Que vem a ser isso? Uma vida sem Cristo. Ao descrever essa história dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Ele está dizendo assim, a pessoa sem Jesus na vida, ele estava imerso no pecado, no lamaçal do pecado, como muitos dizem, né? Eles não tinham sido regenerados. O que é regenerado? É quando uma pessoa recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele passa por um processo de transformação. Quando a pessoa se entrega inteiramente, aí há uma circuncisão no interior dele. O Espírito de Deus vem morar na vida dele, ele se torna uma nova criatura. Entendam só uma coisa que eu quero passar aqui. Os crentes verdadeiros, eles são transformados em uma nova criatura. A sua natureza velha fica para o passado, morre, é lançado fora, e agora tem uma nova formação, uma nova criatura se forma. E ele só consegue isso através de Cristo, sendo que outrora, embora é o que muitas pessoas às vezes se confundem, até muitos crentes, dizendo assim, mas meu parente era uma boa pessoa, meu parente é melhor do que muitos crentes, e ele não faz mal para ninguém, e ele é uma pessoa que dava esmola, e agora ele morreu, com certeza Deus não vai deixar ele no inferno. Deus não vai deixar ele se perder. A resposta para isso é que essa pessoa está levando as coisas para o lado sentimental, conforme ela consegue entender. Mas biblicamente não é assim. Só existe salvação em Cristo. A pessoa pode ser uma boa pessoa, ele pode passar por todos os princípios, ele pode até dar sinais de regenerações. Veja bem, pessoas que eram bandidas, assassinas, largam de ser assassinos e bandidos e voltam à sua vida. E voltam a ser pessoas boas. Então, a pessoa vivendo uma vida sem Cristo, ela desconhece o poder de Deus. Existem muitas pessoas que elas acham porque a pessoa era boa, porque a pessoa tinha aí um bom comportamento, ou até mudou alguns hábitos dela, que ela tem direito ao céu. Meus irmãos, quero deixar bem claro para vocês, sem Cristo não existe salvação. A pessoa pode ser boa, até dar sinais de regeneração sozinho, sem precisar servir a Deus, até mesmo na idolatria, no espiritismo. Eu vejo pessoas dizendo assim, olha, depois que eu fui para o espiritismo, a pessoa teve uma mudança de vida, se transformou numa outra pessoa. Depois que eu me tornei um devoto ao santo tal, a minha vida mudou, transformou, tal. Tá bom, e aí? Se essa pessoa partir para a eternidade, qual o destino da alma dele? A resposta é simples. Sem Cristo. Porque existem mudanças humanas. Nós precisamos entender que a salvação em Cristo não é algo único. Não existe meio termo.
Não existe assim, olha, a pessoa é boa, também Deus vai colocá-la no céu. Não vai. O passaporte para a eternidade é Cristo. Não, lá no Espiritismo, lá no catolicismo, lá no romanismo, no paganismo, não existe Cristo. Existe uma idolatria em cima de um Cristo morto. Não existe transformação. A única transformação ocorrida é através da palavra de Deus, quando a pessoa é transformada em Cristo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Tem muita gente na igreja achando que vai para o céu, mas não vai. Tem muita gente na igreja convencido, mas não convertido. Tem diz assim, eu sou filho de crente. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Você pode ser uma pessoa boa, você pode frequentar os cultos, você pode estar até cantando nos grupos, mas se você não for uma pessoa regenerada, transformada, ter tido um encontro real com Cristo, você está com sérios problemas espirituais. Mas vamos continuar aqui, não é esse o nosso assunto. Ele diz assim, também significava que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e das suas obras. Hebreus 8:8. Ele está dizendo assim, que além deles serem ímpios, eles conheciam e eram indiferentes às promessas. As promessas bíblicas não tinham valor sobre eles porque eles não serviam. E é interessante que quando a pessoa aceita Jesus, quando o Espírito de Deus entra realmente na vida da pessoa, a pessoa começa a viver de promessas. Não promessas de homens, mas promessas de Deus. Ele começa a pensar nas promessas da volta de Jesus, da ressurreição, da vida eterna, as promessas do arrebatamento, as promessas de uma vida próspera na presença de Deus, dos dons espirituais. Ele começa a se apegar a essas promessas, que são promessas bíblicas dadas há 2000 anos atrás e cumpre na vida do cristão verdadeiro nos dias de hoje. Então, ele se apega às promessas, e só pode se apegar às promessas quem realmente tem uma transformação de vida e ele começa a discernir o que é espiritual e o que é humano. A pessoa não convertida, a pessoa sem uma vida em Cristo, ela não tem essa facilidade, porque ela só encontra material, ele se apega a tudo que é palpável. E a vida cristã de uma pessoa transformada é vida de fé. Separados da comunidade, tópico 2, de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só do símbolo externo, mas também não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Exatamente. O povo batia no peito sobre isso. Mesmo após a morte de Cristo, até os mesmos cristãos, eles começaram a fazer essa separação e houve não pouca discussão, diz o texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, 16, 17, não pouca argumentação, discussão entre eles. Por causa disso, eles começaram a fazer separação entre os judeus. Dentro da igreja tinha o grupo dos judeus e o grupo dos gentios, os circuncidados e os não circuncidados. E aí houve sérios problemas. E eles se achavam realmente que no tempo da graça, Deus iria, o Senhor Jesus, através da graça, iria fazer essa mesma separação. Separação não, nós vamos estar aqui na igreja, mas nós somos judeus. Nós não largamos o cerimonial, nós não largamos o que nós aprendemos. Hoje nós temos muitas pessoas na igreja que só são religiosos. Ele só desenvolve uma função. Ele só tem um cargo. Tem pessoas que se perder o cargo, ele sai da igreja. Se perder a posição dele, ele abandona tudo. Pessoas que estão ainda pegos no cerimonial. A pessoa, quando se preocupa muito com o cerimonial, ele precisa ver. É por isso que nós vemos muitas igrejas por aí que estão vendendo sal,
vendendo feijão, como vocês estão vendo aí na internet. Então, rosa ungida, campanha do sal grosso, é preciso ter a cruz, é preciso ter alguma coisa para eles apalparem a fé deles. Por quê? Porque eles ainda não estão libertos totalmente. Eles ainda têm uma visão, uma visão de tempos antigos. Mas na graça isso perde todo o valor. Nós somos salvos pela fé. A nossa fé, ela não é palpável. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não precisa ver, você precisa crer, tá bom? Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendentes de Abraão. E aí, Gálatas capítulo 3, 29, Paulo dizendo que também tem conexão lá com Atos 17, está dizendo, 15, 16, 17, vai dizer o seguinte: não, a graça funciona diferente. A circuncisão era para os gentios, era para os judeus lá e separava os gentios. Agora na graça, o que vai separar o santo do verdadeiro, do falso, o santo do profano, o verdadeiro do falso, vai ser a transformação que ela vai ter em Cristo através da graça. E aí Paulo vem trazendo a palavra em todas as suas epístolas, em o Atos dos Apóstolos todos e todas as epístolas escritas no Novo Testamento, vem falando a mesma coisa, que deveríamos anunciar para todos os gentios, para que eles saibam realmente que a salvação é por meio de Cristo, para que eles possam se tornar descendentes de Abraão. E Paulo diz em Gálatas 3,29 que vós sois descendência de Abraão, vosso pai na fé. Tá bom? Então, tópico 3, alienados ao pacto da promessa. Alienado quer dizer, nós, uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente. Quer dizer, eles não estavam por dentro. Porque a salvação até então eles achavam assim, só para os judeus. E o próprio Evangelho de João, lá no seu versículo 1 em diante, vai dizer o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele vai dizer mais embaixo nos versículos, vai dizer assim, veio para os que eram seus. Quem que é esses seus? Os judeus. Mas os seus os rejeitaram, não aceitaram. Então ele diz, a todo aquele que crê, o Senhor abre expansão para todos aqueles que crê e receberem a Cristo como Salvador, será salvo. Terá o direito de ser chamado filho de Deus. É uma adoção, é uma introdução do gentio na fé. Voltando a lições atrás, onde nós dissemos o seguinte, que o plano divino, alguns dizem que o plano divino de Deus deu errado. Deus veio salvar os gentios, os judeus não quiseram, então já que eles não quiseram, vamos salvar isso aqui mesmo. Vamos abrir a porta para que nós somos. Ele usou o segundo plano, que é a salvação para os gentios. Negativo, meus irmãos. Os judeus seria a igreja. Os judeus, se eles aceitassem ao evangelho, se eles aderissem, se eles recebessem a Cristo, eles seriam a igreja. Seriam eles que estariam fazendo o papel da igreja hoje em todo o mundo. Eles estariam pregando e apregoando nos dias de hoje. Como eles rejeitaram, a salvação continuou buscando a igreja. E foi onde Cristo, onde na igreja foi incluída judeus, gentios, entendeu? De todas as nações. Se os judeus aceitassem isso, eles iriam pregar, os gentios também iam aderir e se tornaria igreja. Como os judeus rejeitou a Cristo, a salvação se abriu diretamente aos gentios. E hoje nós temos na igreja universal de Cristo, nós temos judeus, nós temos gentios. Entendeu?
Então eles não estão mais alienados. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico, esse pacto eram reiterações das promessas messiânicas. Aquilo ali reiterava e confirmava as promessas de Deus, do Messias. Elas foram simplesmente para a confirmação das promessas messiânicas. Os gentios tinham noções deles e, por consequente, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Eles tinham conhecimento daquilo, mas diziam, não é para nós, é só para os judeus. É só para esse tipo de povo aí. Agora, uma vez regenerados em Cristo, mas aí quando Deus se voltou para eles, Deus colocou ele, e lá no Antigo Testamento Deus já vinha dando sinais disso. Se você pegar a genealogia lá em Mateus, capítulo 1, você vai ver lá que nós temos lá Tamar. Tamar não era judia. Nós temos lá, quem mais? Outros que não eram judeus. Estão lá incluídos na genealogia. Raabe era uma prostituta. Então, o próprio Deus já vem dando sinal. Nas alianças, tanto a aliança abraâmica, a mosaica e a davídica, já era simplesmente um renovo de pacto para apontar para frente para o Messias. Para o Messias e para a salvação messiânica, que não era, volto a dizer, não era só para o povo judeu, mas para todos os seres humanos, todos os homens da terra. Muito bem. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelado a grandeza do amor divino. Do amor divino. De alienados da promessa, quer dizer, de sendo rejeitados da promessa, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Note bem, eles estavam separados, alienados, não tinham valor nenhum. O Senhor Jesus, através do seu sangue na cruz do Calvário, através da graça, favor imerecido, vai lá, pega o zambuzeiro bravo e enxerta na oliveira verdadeira. Entenderam? Ele faz um enxerto. Paulo vai dizer isso na sua carta, que ele pega e faz um enxerto, ele coloca agora de um tronco só salvação para judeus e salvação para gentios. Louvado seja Deus. O tópico número 3 fala sem esperança e sem Deus. Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam em Efésios 2:11, não tendo esperança e nem Deus, é isso? Deixa eu só confirmar um negócio aqui. Perdão, Romanos 4:12, tá? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Desprovido de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. É aquilo que eu falei. Os gentios não tinham promessas. Não tinham no que se apegar. Mas aí quando eles receberam o renovo, receberam a salvação, agora eles adquiriram tanto a promessa como também a esperança, que é a confiança, que está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. A filosofia grega não cria na vida após a morte. Ela era extremamente materialista. Atos 17. Dizendo que a vida após a morte não existia. Eles eram muito filosóficos, inclusive a filosofia em si fala isso, né? E eles não tinham essa esperança. Quando eles criam no Evangelho, o que aconteceu? Eles começaram a crer. Há algo mais além túmulo. E consequentemente pudesse ser valioso. Eles não acreditavam que tinha algo
além túmulo, que poderia ser que realmente poderia dar esperança a eles. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios nos planos da salvação, eles mesmo ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medos e incertezas. Os gregos, os gentios, eles tinham medo do futuro, porque sabiam que iam morrer, mas eles não sabiam, não tinham esperança em nada. Quando eles começaram a receber a Cristo, começou a ter sentido a vida deles. Começou a ter sentido a vida deles em criar uma esperança de que após a morte eles teriam um encontro com Jesus. E na realidade, veja como que é interessante. Jesus veio contrariar toda uma filosofia, a religião da época. Porque até mesmo os sacerdotes, eles não tinham nenhuma visão assim esperançosa do além-túmulo. A filosofia já pregava ao contrário, e eles não tinham substância para debater. Agora chega Jesus dizendo, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Isso contradiz qualquer sistema. Esse camarada é louco. Esse camarada está trazendo uma coisa que é impossível. Mas só que Jesus, além de falar, ele agia em forma que as pessoas, através de parábolas dos seus ensinos, as pessoas começavam a entender algo que tinha do lado de lá. Por exemplo, quando ele cita a parábola do rico e Lázaro, quando ele fala no sermão em Mateus, ele diz assim, olha, vocês não devem temer o homem que mata a carne, não. Mas vocês têm que temer aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Lá onde o bicho não morre, o fogo não apaga. Peraí. Você chega falando isso para a filosofia, para pessoas que estão sem esperança e dizem, o que é? E isso trouxe uma chamada de atenção, despertou atenção ao povo da época. Entendeu? Criou neles uma expectativa. E quando eles se convertiam, nascia imediatamente uma esperança. Uma esperança que a esperança é a âncora da alma. Muito bem. A falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Tópico 2. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Eles acreditavam. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia de se revelar a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindade pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso, entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Os gentios eram completamente pagãos. E, na verdade, todas as pessoas, elas têm uma tendência já a adorar. Já nasce com isso. Já nasce sabendo que precisa adorar ou prestar adoração ou reverência a alguém. Quer ver uma coisa? Os índios lá que não conhecem o evangelho, que não conhecem nenhum homem branco. Quando você chega lá, isso é cientificamente. Quando chega lá, você vê que os índios prestam culto a alguma divindade. Uns acreditam que o sol é Deus. Por quê? Porque a lua é Deus. Mas por que eles fazem isso? Porque eles olham para o sol, olham para a lua, eles não conseguem entender o processo, então eles dizem assim, esse é Deus.
Então eles têm uma tendência pagã de adorar a tudo aquilo que eles acharem que é Deus. Por exemplo, lá no Egito, as 10 pragas eram deuses. A rã era um deus, o piolho era um deus, a água era um deus, o vento era um deus. E Deus permitiu que Israel, que até o próprio faraó, não deixasse o povo sair do Egito, justamente para ser glorificado no Deus deles. Entendeu? Então, é uma tendência do ser humano a idolatrar. Até no meio do evangélico mesmo tem idólatras. Tem pessoa que adora pastor, que adora o cantor, que adora a placa da igreja, que adora o dinheiro, os bens materiais. Então é um tipo de idolatria. E a idolatria, se a gente não tomar cuidado, a gente também está envolvida nela. Nós temos tendência a pôr alguma coisa no lugar do Deus verdadeiro. Entendeu? Muito bem. Muito bem, nós passamos aqui agora da lição 6 para a lição 7. Vejamos agora, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo é porque Ele é a nossa paz, ao qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2,14. O texto se encontra em classe Efésios 2,14 a 19. Muito bem. O tópico 1 é Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio para os homens. É interessante nós analisarmos em Efésios 2,14 que o texto vai dizer que Cristo, ele desfez, com a vinda de Jesus, ele desfez algumas barreiras, derrubando, como diz o versículo 14, a parede da separação. Havia um exclusivismo religioso. Por exemplo, quer ver uma coisa? No templo. No templo havia lá o pátio, o santo e o santo do santo. No pátio entravam os judeus e até determinado espaço poderia entrar até os gentios. No santo só entrava os sacerdotes e levitas que cuidavam daquela área. Eles trocavam os pães da proposição, eles mantinham o candelabro aceso, tinha que estar mantendo ele aceso, tá? Eles cuidavam lá do incensário. Então tinha ali umas certas coisas a ser feitas no templo. Do lado de fora tinha lá a pia de bronze mais o altar de holocausto, onde era oferecido pelos pecados, onde o povo trazia ali suas oferendas e para ser sacrificado. E o sacerdote então fazia expiação pelo pecado ali. Quando entrava para dentro, só o sacerdote e os levitas ali cuidavam daquela parte. Mas no Santo do Santo entrava só o sumo sacerdote. Lá dentro do Santo do Santo havia a arca com os seus varais, e em cima da arca havia um propiciatório com 2 querubins de ouro olhando um para o outro. Dentro da arca havia as tábuas da lei, um vaso de barro com o maná e também a vara de Arão dentro da arca. E esse lugar era restrito ao sumo sacerdote uma vez por ano entrar, com incensário ali, e ele saía e trazia o que Deus falava ali para o povo, né? Então, esse acesso era restrito a uma pessoa.
a uma pessoa. Com a chegada de Cristo na cruz do Calvário, ele derruba essa parede também. Diz a Bíblia que quando Cristo morre na cruz, rasgou-se o véu. Que véu é esse? É o véu do templo. É uma cortina muito grossa de linho torcido, que segundo historiadores precisava 12 juntas de boi amarrada, uma em cada lado, para rasgar ela. Era muito pesada, não tinha abertura, o sacerdote tinha que entrar por baixo, erguer aquele peso e entrar agachado para entrar no Santo do Santo. Não tinha abertura. Quando Cristo morre na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Até nisso tem uma conexão conosco. Se rasga de baixo para cima, dá a entender que o homem cortou ela. E esse cortinado ele tinha aproximadamente 3,80 m a 4 metros de altura. E dá a entender que o homem cortaria, mas vindo de cima para baixo, o negócio veio de Deus. Quem derrubou o muro da separação, primeiro espiritual, foi Deus, o próprio Cristo. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. É aqui a parede de separação entre os homens. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia muro de pedra com a proibição de acesso a estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar esta barreira, em Atos 21. A derrubada das paredes da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Então o templo era feito com muralhas, os estrangeiros ficavam lá de fora, só entravam ali os judeus e ainda selecionados ainda, era um seletismo muito grande. Havia lá os departamentos dentro do templo e o lugar onde possivelmente a presença de Deus se manifestava, sabendo que de Malaquias a João fazia 450 anos que Deus não falava com o povo, Deus se calou, 450 anos. Então o sacerdote durante esses 450 anos, anos por anos, eles iam lá fazer o sacrifício esperando a oportunidade de Deus falar. E isso não acontecia. Note a surpresa de quando o sacerdote Zacarias entra no templo, que era a vez dele entrar, o sumo sacerdote, e que ele fica mudo lá e diz, ele viu alguma coisa. Em 400 anos Deus nunca falou nada, e agora ele viu alguma coisa. Entendeu? Então, havia um exclusivismo, mesmo sem a manifestação verdadeira de Deus, porque Deus não se manifestava mais dentro do templo, eles continuavam mantendo aquilo, aquela farsa. Na realidade era uma farsa. Eles estavam preocupados com manter o templo daquele jeito e a glória de Deus estava andando por Jerusalém, que era Jesus. Enquanto eles estavam preocupados ali com a cerimônia, apresentar o grande Yahvé, o próprio Yahvé estava encarnado do lado de fora e eles não viram. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas das mesmas leis. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadãos. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comidas e bebidas, dias de festas,
luas novas e sábados. Esses ritos identificam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Muito bem, vamos voltar aqui ponto por ponto. Eles, a lei e os mandamentos, eles eram tripartes. Eles tinham a moral, a cerimonial e a civil. Muito bem, a civil, que dizia respeito à vida de cidadão, essa continua até os dias de hoje. As leis civis, entendeu? Que era o não matar, que era o não roubar, que era a conduta dos judeus. Essa permanece até outra. Essa Jesus não mudou ela. Continua em atividades. Tanto é que as leis foram preservadas pelo próprio Jesus. Quer ver uma? Quando Jesus, quando pergunta assim, escuta, Mateus capítulo 18, os seus discípulos não pagam, o teu mestre não paga tributo? Ele diz, paga sim. Então, ele tem que pagar tributo. Aí, quando Pedro vai chegando lá perto de Jesus, Jesus fala assim, Pedro, de quem é essa esfinge aqui? Aí de César. Muito bem. Ele falou assim, quem é que paga os tributos? Não seria aqueles que são servos do rei? Sim. Então quer dizer que os filhos do rei não precisam pagar tributo. Certo? Certo. Ele estava se referindo ao seguinte, Davi, quando foi lutar com Golias, ele perguntou, escuta, qual vai ser o prêmio para quem venceu o gigante? Ele disse assim, vai ganhar a mão da filha em casamento e tanto ele, toda a sua descendência não vai pagar tributo. Então Jesus está se referindo a esse ponto, dizendo assim, como eu sou da descendência de Davi, do rei, eu não precisaria pagar tributo, mas faz o seguinte, vai lá no rio, lança um anzol e pega o primeiro peixe que sair, abre a boca dele e você vai encontrar um estáter. E você vai lá, paga uma dracma para mim, que era o valor do tributo, paga o meu e o seu. Paga também. Então era algo que vinha já de geração, era uma coisa civil. Jesus não ia transgredir isso. E muitas outras que nós vemos, né? A lei moral também permanece em vigor com padrão de conduta. A lei civil, que é a social, a moral, que é a lei de conduta, como se conduzir, comportamental. Tá? E também existia a lei cerimonial. Nessa Jesus mexeu. Nessa ele mexeu. A lei cerimonial é citada como sendo... Olha o que era a cerimonial. A circuncisão, o sacrifício. Você precisa fazer sacrifício hoje? Oferecer cordeiro, manter incenso, o candelabro aceso, entendeu? Não precisa nada disso. Também era tido o cerimonial comidas e bebidas. Dia de festa, guardava dia de festa, tabernáculo. Eram 7 grandes festas em Israel. Tabernáculo, Yom Kippur, Lua Nova e sábados. Então isso daí eram leis dadas para os judeus, que com a cerimônia foi tirado. Nós temos alguma denominação aí que guarda o sábado até hoje, misturando sábado e graça. O sábado é lei. O sábado é cerimônia. E o cerimonial foi abolido, porque Cristo é nosso sábado. Cristo é o nosso sacrifício. Cristo é a nossa circuncisão. Esses ritos identificam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Os judeus olhavam para os gentios, viam que os gentios não praticavam nada e diziam, você não serve. Eles eram exclusivistas. Entendeu? A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essas revelações não contradiz
o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Essas mudanças, essas eliminações que o Senhor Jesus fez, eliminando algumas barreiras, não veio para contradizer a lei, porque a lei civil e a lei moral permanece. Ele veio cumprir. Quando ele fala que ele veio cumprir, porque quando ele diz assim, escuta, mas o teu povo não sacrifica. Não, porque agora eu sou o cordeiro. Eu sou, a parte cerimonial cumpre-se toda em mim. Você não precisa ficar arrastando cordeiro aí pela cidade, nem gado, nem nada disso. Hoje nós vivemos por fé, entendeu? Jesus diz em Mateus 5,17: não vim para revogar, quer dizer, não vim para mudar, eu vim para cumprir. Então a lei civil ele cumpriu, a lei moral ele cumpriu, e a lei cerimonial ele era o cerimonial. Entendeu? Tanto é que na Páscoa ele vai lá e diz assim: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Ele senta, ele participa da Páscoa como um bom judeu. Depois ele pega, afasta os negócios, pega um pão e pega um vinho e diz assim: eis aqui o meu corpo, eis aqui o meu sangue, que é dado por vós. Ele diz assim: a Páscoa simbolizava eu. Lá o Cordeiro Pascal, lá de Êxodo capítulo 13 e 14. Simboliza aquele lá que o judeu precisa fazer até o dia de hoje. Só que Jesus, ele diz assim: agora você não precisa mais, porque agora isso aqui está cumprindo em mim. Todos esses sinais, todo sábado cumpriu em Jesus, todas as festas cumpriu em Jesus, todas as cerimônias se cumpriram em Cristo. Agora com Cristo foi abolido por quê? Porque ele era tudo, ele complementava tudo. Entenderam? Então ele não revogou, ele cumpriu. Então ele cumpre a lei civil, a lei social, a lei moral e agora a cerimonial nele mesmo. Então a partir daquele momento, as cerimônias que se faziam para apontar como tipo para o Cristo lá na frente não precisava mais, porque o próprio Cristo se revelou. Entenderam? Muito bem. Visto que ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se, olha aqui o que eu estou dizendo, como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus 7:27. Desse modo, a revogação aqui alude é a da lei cerimonial. Quer dizer, aqui, o que está sendo revogado aqui é a lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. A partir de Cristo, tirando o cerimonial, judeus e gentios se tornaram iguais. Os judeus são salvos porque fazem sacrifício? Não, não são. Eles precisam de Cristo. Os gentios são salvos. Os gentios, para ser salvos, precisam sacrificar? Não. Eles precisam estar em Cristo. Tudo se resume em Cristo. Um ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Tá me entendendo? Então Paulo vai escrever, acho que aos Romanos, se eu não estou falando na memória, ele diz assim: agora não tem grego, não tem judeu, não tem gentil, agora somos um, somos todos em um, que é Cristo. Muito bem. Muito bem, irmãos, voltemos aqui pela tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Então, paz, o que é paz? Paz é a descrição de boas relações. É o fim de conflitos. É um estado de tranquilidade e de qualidade espiritual. Isso você vai encontrar em Gálatas 5:22, nos frutos do Espírito. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo.
Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler esse versículo porque esse versículo ele pode nos ajudar a clarear aqui. Colossenses capítulo 1, versículo de número 20, é isso? Diz assim, ó. E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Olha que interessante. O sacrifício de Jesus, ele trouxe, feito pelo sangue, ele trouxe reconciliação consigo mesmo de todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Ele apaziguou a situação. Muito bem. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isto implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre os crentes e Deus, entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Eu costumo dizer que Deus só nos enxerga através de Cristo. É como esse óculos, já falei aqui outro dia, que Deus, ele olha para mim e para você através do óculos. Esse óculos é Cristo. A paz entre você e Deus só é feita através de Cristo. Ele conciliou, Deus consegue olhar para você hoje e você consegue chegar a Cristo hoje, a Deus hoje, ter paz com Deus através de Cristo. É por isso que lá em Isaías capítulo 53 vai dizer assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa paz não é essa paz que o mundo oferece. Não, é uma paz interna, paz com o próprio Deus. A paz com o próprio Deus, tá bom? Muito bem. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre os crentes e Deus, entre judeus e gentios, agora o único povo em Cristo Jesus. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens. Ela foi realizada em si mesmo. Quer dizer, os homens estavam em desarmonia. E Cristo veio trazer a paz. Através dele os homens têm paz. A paz se fechou em Cristo. Não foi um trato entre homens, mas foi o próprio Deus que definiu: eu vou trazer paz ao homem através do Filho. Muito bem. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem circuncisão. Entenderam agora por que a igreja surgiu? A igreja surgiu por um propósito de Deus de unir todos em um só. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo paz, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, as acepções de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social desapareceram. Muito bem, eu quero enfatizar aqui. Esse versículo é verdade. Essa explanação é verdade. Nele as desigualdades foram eliminadas, as acepções de pessoas desfeitas, as etnias e as classes sociais desapareceram. No nível espiritual.
no nível espiritual. Deus igualou todos os homens iguais, falando com respeito à salvação. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que você vai fazer uma pergunta assim, pastor, mas por que tem tanta desigualdade na igreja? Por que tem tanta discriminação em muitos lugares? Diferença de classes sociais. Esse é o âmbito humano, material, mas ele está se referindo aqui ao âmbito salvação, aceitação entre o homem com Deus. Me entendem bem, tá bom? Tópico 3. Pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote e várias tiras de couro, acompanhado de chumbo e osso na ponta, e em seguida eram obrigados a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essa razão, a cruz era escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Cristo veio cumprir tudo isso, irmãos. Cristo cumpriu em nós. É nele a nossa salvação. Entendeu? Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte na ressurreição que dele nos reconciliou com Deus e com o homem. Porque Colossenses 1:20 é onde nós acabamos de ler. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas de cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, ministério da reconciliação. É interessante nós sabermos que o ministério da reconciliação ele foi totalmente implantado pelo próprio Cristo na cruz. Porque no plano divino é formar um só povo, sem discriminação, que poderiam ter paz com Deus. Porque a coisa mais triste que tem um homem viver é amargurado. Viver sem Deus. A pessoa sem Deus, ela fica atormentada. Louvado seja Deus, né, irmãos? No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal. Nós tínhamos uma inimizade com os homens. Quer dizer, entre judeus e os gentios, da forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Então, meus irmãos, nós somos fruto de uma obra reconciliadora da cruz, aonde nós temos paz, aonde nós temos paz na horizontal. Hebreus vai dizer assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos é uma tendência na horizontal que nós temos que ter. Se você tem paz com todos, você pode ter paz com Deus. Não adianta querer ter paz com Deus, mas não tem paz com o irmão. Não tem paz com isso, com aquilo. Você precisa ter paz na horizontal para poder ter a paz na vertical. E note que essa paz horizontal te leva a ter uma paz vertical. Que acontece o quê? Uma cruz. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. E aqui eu encerro. Eu ia fazer 3 lições, irmãos, mas vou fazer só 2. Só a 6 e a 7. A 8 eu vou juntar com a próxima lição e faço junto, tá bom? Para não ficar muito cansativo e muito extenso os vídeos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Que os irmãos possam aproveitar essa aula, possam repassar isso, entendeu? Como conhecimento, para que o pastor possa ter ajudado vocês a se, vamos dizer assim, a se instruir um pouco mais nesse tempo aqui de pandemia,
de tanta dificuldade, tá bom? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, tenha uma boa semana e que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente aos vossos corações em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.